Gênesis. Capítulo de número 3. Gênesis 3, verso 23. Gênesis 3, 23 diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Por isso o Senhor Deus o mandou embora, o retirou, o colocou para fora, em outras traduções, do jardim, né, para cultivar o solo do qual fora tirado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Fala conosco mesmo aquilo que nós não viemos muito animados nem preparados para ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados por Tua palavra, para que ela mude a nossa vida e se torne um testemunho vivo para mudar a vida de outras pessoas, principalmente, Senhor, na nossa própria casa e família. Te oramos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que, ao longo do tempo, me parece, foi perdendo o interesse de muitas pessoas em ouvirem ou tratarem no ambiente religioso. A seriedade do comprometimento para com Deus. A banalização e a superficialidade dos relacionamentos humanos, inevitavelmente, acaba estabelecendo uma cultura de relacionamentos. Tudo aquilo que vivemos de uma forma muito intensa, por muito tempo, inevitavelmente isso vai se solidificando, se estabelecendo e colocando comportamentos na nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós vemos um religioso chamado Jairo procurando Jesus. E de que maneira ele procura Jesus? Segundo sua cultura pessoal e particular, segundo seu modelo mental. Jesus acaba de libertar o endemoniado gadareno, volta, chegando em Cafarnaum. Jairo o aborda e diz: Senhor, eu estou com um problema na minha casa. Eu tenho uma menina de 12 anos que está sofrendo de uma enfermidade gravíssima e ela está em último estágio. E eu preciso que o Senhor vá na minha casa, imponha as mãos sobre a minha filha, para que esta menina recupere sua saúde. Porque na cultura de Jairo, no seu modelo mental, é assim que deve acontecer. Na cabeça de Jairo, o que ele entende é que um sacerdote, um líder religioso, alguém que contém o poder dos céus, deve ir até a sua casa e ministrar a cura sobre a sua menina. É assim que ele entende, e é isso que acontece. Jesus chega na casa de Jairo, a menina está morta e Jesus a ressuscita. Mas quando nós olhamos, por exemplo, um centurião, que também tem um problema com o servo, com o filho, qual seja a tradução, esse homem também vai procurar, ou ele vai ter a intervenção de Jesus. Mas o modelo mental deste centurião é diferente de Jairo. Ao contrário de Jairo, esse centurião, ele é um líder militar. Ele é alguém que tem soldados sob o seu comando. Então, quando ele vai se relacionar com Jesus, Jesus manda um recado para ele: eu vou até a sua casa, assim como eu fui à casa de Jairo para curar a menina, impondo as mãos ou para ressuscitá-la, eu vou até a sua casa. Porém, quando ele manda essa mensagem para o militar disse: não, isso não é necessário. Eu sou um homem que tenho autoridade sobre os meus soldados, sobre aqueles que estão sobre o meu comando, e eu digo para um soldado: faça isso, ele faz, vá lá e ele realiza. Então, o senhor faz o seguinte, não precisa perder tempo de ir até a minha casa, o senhor manda um dos seus anjos
até a minha casa e ele resolve o problema e está tudo tranquilo. Quando nós olhamos para esses dois modelos, nós notamos que o resultado é basicamente o mesmo. É felicidade, é cura, é transformação, é milagre. Mas nós descobrimos que pessoas se relacionam com Deus de forma diferente, por causa do seu modelo mental. À medida em que você se relaciona com Deus, inevitavelmente, seu relacionamento vai estabelecer um padrão da sua individualidade. A qualidade de indivíduo coloca sobre você características incomparáveis, inigualáveis, inconfundíveis. Não há ninguém, certo, com a sua impressão digital, com a íris dos seus olhos. Então é muito importante nós entendermos que há uma particularidade e que tentar estabelecer um modelo, parâmetro de como outra pessoa se relaciona com Deus vai ser extremamente prejudicial para o seu relacionamento para com Deus. Por mais que você admire, por exemplo, você olha um cara que andou, ou que, como andaram juntos, Moisés e Josué, mas a maneira em que Deus se manifestava em seu relacionamento com Moisés, era bem diferente de como ele se manifestava com Josué, e eram dois grandes homens. Você vê a maneira que Deus se relacionava com Elias, era uma maneira grandiosa, com Eliseu, extraordinária, mas seguia padrões diferentes. Muitas pessoas se atrapalham na sua caminhada cristã, porque muitas vezes, ao invés de admirar o estilo de vida, ou a comunhão que outras pessoas têm com Deus, começa a idealizar que o seu relacionamento para com Deus seguirá o mesmo padrão. Erroneamente isso não vai acontecer, e pessoas muitas vezes ficam buscando isso anos a fio, sem trazer resultados. Então, quanto mais rápido você descobrir qual é o seu modelo mental, quanto mais rápido você descobrir qual é o modelo cujo qual você vai se relacionar com Deus, provavelmente sua caminhada cristã vai ser bem suavizada. Pare de usar os outros como modelo para a sua caminhada. Descubra o seu modelo e isso vai te facilitar bastante. Amém? Então, quando olhamos para isso, nós descobrimos que hoje vivemos um ambiente de banalização, de relacionamentos superficiais, de resultados que sejam instantâneos, de mensagens que não podem durar muito tempo, porque senão não são ouvidas, porque pessoas abandonam a atenção de um ponto depois de um determinado tempo de atenção. Isso é notório. Dos filmes de longa-metragem, que víamos antigamente, hoje eles foram substituídos por séries que duram de 30 a 40 minutos, e que nós reclamamos muito se for para assistir um filme de 2 horas, mas somos capazes de assistir 10 episódios. Disse ele. Quem já passou o dia inteiro assistindo um negócio desse aí, levanta a mão. Louvado seja Deus. Ainda bem que você não mentiu. Tá certo? E o que é isso? Isso é a mudança comportamental. Isso é uma realidade que age sobre nós. O grande desafio é que hoje nós estamos envoltos em relacionamentos que têm sido descredenciados, que têm perdido credibilidade. Hoje nós olhamos para instituições e órgãos que estamos o tempo inteiro sendo bombardeados, certo? Por quê? Porque faz parte de segurança pública quando nós olhamos para a polícia. Faz parte de educação quando olhamos os professores. Faz parte de saúde pública quando olhamos os médicos. E faz parte da política quando olhamos o meio que vai trazer tudo ao bom funcionamento ou não. Todas essas esferas que eu citei aqui provavelmente vivem um alto índice de descrédito. Hoje, quando nós falamos médico, por exemplo, há um descrédito muito grande, mediante a todos os interesses da politização, da doença que vivemos hoje, e que não sabe o que faz bem, o que faz mal, desde que interesse uma parte ou outra. Hoje nós olhamos para o sistema educacional e o que nós vemos são ensinamentos que nós não queremos para nossos filhos, até porque filhos não devem ir à escola para aprender esse tipo de coisa. Essa é a função da nossa casa, da nossa família, é assim que nos garante a Constituição. Mas quando olhamos para tudo isso,
O que nós vemos é um ambiente altamente corrompido. E qual é o grande problema? Inevitavelmente, nós transferimos isso para o nosso relacionamento para com Deus. A superficialidade que estamos tendo com nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor, a perda da sensibilidade da dor dos outros, inevitavelmente está nos tornando insensíveis. E como é que alguém insensível terá um relacionamento, de alta performance para com Deus? Que para ouvirmos e percebermos, precisamos de uma sensibilidade muito grande. É muito comum. Então hoje, quando nós olhamos para tudo isso, o que nós vemos é uma sociedade altamente comprometida no que diz respeito à salvação. Esse texto me veio ao coração, por quê? Porque ele fala de um Deus que cria toda a estrutura altamente ordeira, organizada. Que Deus cria uma estrutura totalmente plena, mas que há uma intervenção de alguém que já está do lado de fora, que foi banido. E esse alguém, como nós já vimos numa pregação que eu ministrei aqui, o inferno foi feito, ou foi criado para Satanás e para os seus anjos e não para nós. A grande questão é que ele não quer ficar sozinho, ele está querendo companhia, e aí está a fim de levar muitos de nós. Diga-se de passagem, alguns estão aceitando a proposta. Então, nosso propósito bíblico é remover essa intencionalidade de muita gente. É olhar para as pessoas e dar a ela um destino diferente. Então o texto diz que num determinado momento, o Senhor Deus o mandou embora, o expulsou, o removeu para fora do jardim. Por que eu preciso falar isso aqui hoje de uma forma mais intensa? Porque parece que o que Deus disse que vai fazer aqui, estão dizendo que Ele não vai. Me parece que pessoas estão sendo convencidas de que todo tipo de amor é válido, de que todo tipo de satisfação é válida, de que todo tipo de prazer é válido, e que há uma validade em tudo, meu corpo, minhas regras, certo? É o ateísmo humanista, que tira Deus do centro e me coloca no centro. Então, se eu sou o centro, eu devo fazer aquilo que me faz bem, e pronto, chega. Qual é o grande problema disso? É que todas as vezes que algo se torna corriqueiro, ele se torna comum. E todas as vezes que algo se torna comum, ele parece ser certo. Ele parece ser verdadeiro. Nós ouvimos tantas vezes as coisas e vemos as coisas com tanta normalidade ou com tanta frequência, que de raro ela vira comum. E pior, de comum ela vira correto. Então hoje falar de santidade, falar de castidade, de fidelidade, de comprometimento na igreja já não dá muito ibope, porque a turma já tem um certo desconforto. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor Deus mandou embora, colocou para fora o Adão, e isso está lá no Éden, dizendo, e essa é a mensagem, que tem gente que vai ficar de fora. Posso ouvir um amém da igreja? Isso aí. Não é muito fácil de dar amém na mensagem de hoje, mas nós vamos tentar aqui, tirar algum seu. Então tem uma turma que vem para a igreja e vai para o inferno, que não vem para a igreja e vai para o inferno, que tem Bíblia e vai para o inferno, que canta hino e vai para o inferno. O pastor não vai porque Deus é bom, mas ele botou para fora do Éden, do paraíso, em algumas traduções, que o propósito é exatamente falar de uma turma que vem para a igreja igual nós, e na hora que morrer, ao invés de encontrar o da cruz, com o chifrudo. E cuidado que você pode estar rindo de você. Certo? Então é muito importante entendermos que Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação. Certo? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eterna. E pronto. Então se Ele diz que vai botar para fora, é porque Ele vai fazer o quê? Botar para fora. Pastor, não fala isso, que eu já estava em dúvida se eu ia. Com essa agora, já estou me vendo do lado de fora do portão. Pois é, querido, tem uma turma que vai para o inferno. Pastor, não vai. Vai.
Vai, filho. E por que vai? Porque Deus disse que vai. Vai. Ah, pastor, a porta é pequena, é difícil demais de entrar. Querido, deixa eu... A porta é até pequena, para não caber os espaçosos. Mas, escute só, não é por merecimento, é por graça. Você está entendendo? É por graça, não é pelo seu esforço. É por graça. Então, não vou falar para você que não é, que é fácil, porque fácil não é, né? É fácil ser crente? Está assim de gente querendo ser. Chega aqui, levanta a mão num dia, e no dia seguinte, eu voltei, agora para ficar, volta. Toma cachaça, sai com as mulheres feias, vai para o inferno. Irmão, estou falando para você, tem gente que vai para o inferno. Um cara falou comigo que ia para o inferno. Pastor, não consigo ser crente porque eu pego uma mulher. Eu moro em Xerém, meu irmão, eu sou nascido e criado aqui. Eu conheço. Eu conheço as mulheres que ele pega. Irmão, não vale a porta do inferno, imagine o lago. O cara não é mulherengo, Cláudio, ele é o Ben 10. Bateu, sai um monstro, bateu, sai um monstro. Mas nós precisamos tratar isso com maturidade. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E o que o texto está dizendo ali para o Adão e para a Eva, é o que um dia nós corremos o risco de ouvir. Aqui, não, violão. Vai lá caminhar com aquele que você quis caminhar lá. Então é muito importante nós amadurecermos, sabe? Agora, é importante nós termos um entendimento. E aí eu queria mostrar para vocês, Lucas capítulo 15, verso 13. E muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que e foi para uma região, preste atenção aqui. Eu li Gênesis onde Deus botou Adão para fora, sim ou não? E eu li Lucas onde o filho resolveu ir embora. Foi ele que resolveu sair. Pelo pai o filho tinha ficado, mas o filho quis ir embora, sim ou não? Foi ele que foi. Nós observamos aqui que o filho tinha na presença do pai o que pediu. É uma parábola contada por Jesus de um jovem que anseia ter suas próprias posses, seus próprios bens. E segundo o texto, o pai repartiu. Mas mesmo de posse daquilo, ele ainda se sente preso. Ele ainda se sente sufocado. Por quê? Porque tem alguém lá do lado de fora. E essa é a grande estratégia. Lá do lado de fora, tem alguém que já está, né? É redundante dizer isso, já está do lado de fora. E qual é o que ele quer fazer? Nos levar para lá. A história do filho pródigo é a história de um Deus que tem um filho, que tem tudo na presença do pai, mas que algo fora da casa do pai o atrai. Então ele está olhando, está aqui dentro, mas está olhando o que está acontecendo lá fora. E lá fora tem alguém que está tornando o mundo colorido, o mundo alegre, o mundo despojado. Lá fora está se estabelecendo e criando um ambiente altamente preconceituoso, altamente dominador, altamente sem valores. Mas esse sistema é tão forte que ele inverteu, certo? Ou seja, o preconceito é da nossa parte, a perda de valores ou valores retrógrados, ultrapassados, são nossos. É assim que funciona. O mundo coloca lá fora com um propósito, nos tirar de dentro. Fazer com que o nosso interesse por tudo aquilo que está acontecendo lá fora se torne grande a ponto de que eu abandone a parte interna. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, você deve lembrar. Se o pai dessa história é Deus, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. E se o filho pródigo, ou os dois filhos, somos nós temos um problema. Lá fora está
tem alguém que esse pai botou para fora dos céus. Esse alguém é Satanás. Só que eu sou filho de Deus e você também. E esse indivíduo que está lá do lado de fora e não entra nunca mais, porque para ele não tem perdão, ele não pode nos atacar. Por quê? Porque o nosso pai é mais forte do que ele, sim ou não? Então, na presença do pai, não há encantamento, não há nada. É proteção absoluta. Mas, como um bom estrategista, o que ele faz? Coloca algo lá fora, para que nós, porque o pai nos deu livre, então já que ele não pode entrar aqui para nos atingir, ele quer nos levar lá para fora, para nos... E é isso que acontece, quando ele vai embora, ele desperdiça todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, ou irresponsavelmente. Quando nós olhamos para esse estilo de vida, é isso que a turma lá de fora quer fazer. E que turma é essa? É o diabo e todos os seus correligionários. Todos. Qualquer ambiente que você esteja, que tiver alguém influenciado pelo mal e olhar para você, inevitavelmente, ele descobre que você está dentro e ele está, então ele quer tirar você de dentro. Ele quer criar um ambiente para te colocar desconfortável, para te deixar de forma insegura, porque uma das coisas que nós precisamos como seres humanos e sociáveis é aceitação. Nós jamais vamos nos sentir bem num grupo que não nos aceita. Então, se estamos inseridos num grupo, quer na faculdade, quer no trabalho, quer em qualquer ambiente, que ele não nos aceita, inevitavelmente, nós vamos lutar pela aceitação. E dependendo, se sofremos pressão de hierarquia, se possamos notar que podemos ser prejudicados numa nota no final de um semestre, porque estamos nos posicionando de uma forma contrária à turma que está do lado de fora, nós sabemos que vamos ter retaliação. A grande história do evangelho atual, queridos, é o seguinte: Jesus está voltando e cada vez mais a corda está apertando. Ah, pastor, não mexe com os outros, ninguém mexe comigo. Querido, isso é Satanás. Você está esperando a educação dele? Nossa, foi criado na Suíça o diabo. Não mexe com ele, ele não mexe contigo. Ele só veio roubar, matar. Então não adianta, meu irmão. Se você é honesto e trabalha do lado de alguém que é desonesto, você não precisa condenar a desonestidade dele verbalmente. A sua honestidade já condena ele e ele te persegue. Se você vai viver num lugar onde você quer viver uma vida santa, o impuro vai te perseguir. Ah lá o santão, a santinha, achando que vai para o céu porque tem asinha. A gente não fala, mas dá vontade de você, e você vai para o inferno porque tem chifrinho. Que a gente ainda não pode falar, é ou não é? Mas dá vontade. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós olhamos é uma força, um magnetismo lá fora, puxando, tentando nos tirar desse ambiente onde o Pai nos protege, onde a força do Pai é a nossa garantia, onde os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram, onde a vara e o cajado do Senhor é aquilo que nos sustenta, certo? E nós temos toda essa proteção, mas volta e meia tem um troço lá fora, chamando a atenção da gente. É a história do filho pródigo. Ou seja, tem gente que vai ficar de fora, não é porque o pai mandou, ou criou as regras de dentro. Porque qual é o problema? É que dentro tem regras. Esse é o problema. As regras são chatas. Pode fazer sexo antes do casamento? As pessoas querem fazer? Pode fazer sexo depois do casamento? As pessoas querem fazer? Se não é o Satanás, eu não sei quem é. Valores altamente invertidos. É debaixo disso que nós estamos, gente. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. Por quê? Porque dentro tem regras. Não
pode isso, não pode aquilo. Aquilo até pode, mas não deve. Então, é chato, sim ou não? Não, queria que você falasse. É chato ou não é? É limitador ou não é? Mas quem é que deu as regras? Para quem quer estar? Isso, quem não quer, irmão. O problema é que tem uma turma que quer pegar todo mundo, que quer fumar, cheirar, não pagar, falar mal, bater da mulher, e quer ir para dentro. Aí eu vou para fora. A Bíblia está bem clara lá, não, o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Ah, pastor, o senhor é justo? Não sou, mas vou ser justificado. Tem uns troços ruins em mim, é lógico. E quem é você para falar mal de mim? Com esses troços ruins que você tem dentro de tu? Às vezes é até pior que o meu. Só que o tempo está chegando, gente. É isso que nós estamos vivendo. E é por isso que a pressão está aumentando. É por isso que o tempo inteiro você vê... Eu não gosto de falar disso, mas eu tenho que falar, porque é uma CPI que parece circo. Circo. A gente só falta... Sim, não é? É ou não é? É requisição para a seleção brasileira de número 24. Porque a Bíblia é homofóbica, mas está lá, 24 ancião. Não tem homofobia em nada. Para pensar. O que nós estamos olhando é um sistema que está cada vez mais nos oprimindo e nos atraindo para fora. A minha preocupação é essa. E antigamente era o seguinte, sabe como é que a igreja agia? Você pecou, o que é que a gente fazia? Vem aqui na frente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, a partir isso aí, não corre não. Já que você falou, vou usar você como exemplo. Nosso irmão Abner, a partir de hoje, não faz parte da nossa igreja, porque nos envergonhou, entendeu? Cometeu um pecado hediondo. Só por essa brincadeira que eu fiz com ele hoje, se ele quiser, me processa. Porque não pode mais falar que ninguém está fazendo nada de errado. Você chama o pecador e diz, vem cá, pecador. Você é sensível? Que eu queria pedir, assim, autorização para falar que você está pegando a mulher do irmão, mas é errado. Mas se você não achar errado, nem sei se é tão errado assim, porque você fala... Você está rindo, mas é sério, gente. Tem hora que a gente não sabe mais onde está, tem hora que a gente dá vontade nem de voltar na igreja, que a gente vê coisa na igreja que não vê nem... É ou não é? Em Sodoma e Gomorra. É ou não é? Porque inevitavelmente nós precisamos definir se nós somos de dentro ou se nós somos de fora. Tem vaso para honra e vaso para... E decide quem você é. Eu sou para desonra mesmo, então vá para o inferno. Pastor, eu sou de honra. Mas não é assim uma honra. É uma honrinha. Porque eu não sou do outro lado. Gente, nós temos que lidar com os nossos desejos, com as nossas mazelas, de uma forma, né? Já por quê? Porque o pessoal olha, igreja preta, jogo de luz, câmera. Tem gente aí falando que nós todos somos de fora. Quem é o projeto Recomeçar? A igreja dos de fora. Aí eu falei, não, eu vou pregar por de dentro domingo. Porque não é possível. Lá fora é interessante, é colorido, é legal, sim, mas não é para gente. Vós não sois deste mundo, vós sois cidadão dos céus. Nós fomos comprados por preço de sangue. É desafiador, mas o nosso Salvador morreu naquela cruz para nos dar vida eterna. Você está entendendo? E nós precisamos levar isso a sério. Então não estou pedindo ninguém. Esse dia eu estava com o cara falou, pastor, eu me libertei. Pode passar qualquer mulher perto de mim que eu não olho. Eu falei para ele, não anda comigo não, irmão. Anda não, que eu ainda estou no processo libertativo. Ô, gente, deixa eu beber água, que eu esqueci que minha mulher está aqui.
parte só. Nós temos que levar essa história mais a sério, porque Deus é sério. É isso. Nós entendemos que o que o filho pródigo não quer é a mesma coisa que o Adão e a Eva não queriam, as regras de dentro. Mas quem não quer as regras de dentro, vai ter que ir para fora. E lá fora, o que nós vimos é isso aí, é clamor e ranger de dente. Se não tiver dente, vai ranger gengiva, mas vai ranger porque a chapa é quente. Entende? É desafiador quando nós olhamos para tudo isso. Mateus capítulo 22, verso 13, coloca aí. Se não bastasse, ainda tem isso, ó. Então o rei disse aos que amarrem-lhe as mãos e os... Olha lá, olha o texto aí, ó. E lancem-no para lá nas... Ali haverá e ranger. Sabe o que é isso aí? Essa é uma parábola contada por Jesus. Sabe qual é o assunto em pauta? Salvação, reino dos céus. Sabe o que está acontecendo nesse texto? Depois você vai ler. O homem celebra as bodas de seu filho, o casamento de seu filho. É uma analogia entre Cristo e a igreja. Ele começa a chamar as pessoas para estarem no casamento, para fazer parte daquela festa. E as pessoas se negam a estar presente. Ele então amplia. E tudo isso tem uma conotação de uma salvação que era para os judeus e que abre-se o leque para chegarem todos nós, os gentios, os adotivos, como a Bíblia chama. E durante a festividade, durante um ambiente em que a festa está acontecendo, o dono da festa chega e ele nota que alguma coisa há de errado. A gente que não está vestido adequadamente ao ambiente interno. Na verdade, não tem a ver com vestimenta simplesmente, mas com estilo de vida. O que a Bíblia está dizendo é que apesar de uma salvação que ela era bem exclusivista inicialmente, aparentemente, certo? Mas desde o Velho Testamento nós vimos já essa abertura, chegando numa moabita, chegando numa moradora de Jericó e tantas outras situações como essa, com o propósito de abrir e salvar a todos. Mas o que o texto diz é que quando o dono da festa chega e ele olha e ele identifica alguém que não está com as vestes de festas, ele está num local cujo qual ele não faz parte, ele não pode ser inserido, ele não pode ser aceito, ele não pode ser admitido naquele lugar. Então, o dono da festa manda seus servos ir, pegue ele, amarre-o, pés e mãos, e joguem fora nas trevas, retire ele da luz, coloque ele para fora daqui. Olhe bem o que o texto está dizendo. Na verdade, esse indivíduo que vai para fora, que vai para as trevas, que vai ter pés e mãos amarradas, simbolizam muitos de nós, com decisões equivocadas, de não fazer a leitura. Espera aí, eu vou entrar nesse ambiente aqui, mas aqui eu quero ficar do jeito que eu... mas não tem ninguém aqui, cara, o protocolo aqui não é esse. Esse não é o protocolo. Você quer ir no banco? Quero. Então vai ter que botar uma camisa, porque no banco não entra sem camisa. Mas eu quero entrar sem camisa do banco, mas é o protocolo do banco. Então você quer ir sem camisa? Vai numa lotérica. Não sei se pode, mas estou usando um exemplo. Por quê? Porque existe um protocolo. Quando nós olhamos para isso, é isso que a Bíblia está relatando. Que não basta estar na igreja, não basta estar no culto, não basta ser dizimista, não basta ser ofertante. Não. Tem que ter uma vida onde inspire outras pessoas a servir o Deus que nós servimos e que mudou a nossa história. Eu acho que a grande essência da vida não é você se preocupar em quem você é, mas sim quem você se tornou depois que aceitou Jesus. Quem você se tornou? Uma das coisas mais preciosas para mim é quando pessoas lidavam com gente que tinha um encontro com Jesus e tinham dificuldade de reconhecê-los.
Não é esse o camarada que parecia o cego lá da porta? Pô, cara, esse cara é igualzinho aquele camarada que estava com a vida paralisada, sempre à margem de onde as coisas aconteciam, sempre na porta do templo, os milagres aconteciam, a festa acontecia, as coisas acontecendo, e ele estava sempre na porta, mas nunca pôde entrar. Nossa, esse cara é igualzinho a ele. E ele disse: sou eu, cara. Mas o que aconteceu com você? Jesus entrou na minha vida, e de uma forma tão grande que você nem é capaz de me reconhecer, mas porque eu sou uma nova criatura. Pessoas não podem andar com Cristo e viver do mesmo jeito, negociando do mesmo jeito, conversando do mesmo jeito, tendo os mesmos relacionamentos. Não tem como. Vai ficar de fora. É o que ele está dizendo. As festas não batem. Pastor, por que você não expulsa da igreja? Porque isso não é uma função minha. Aí tem a historinha do trigo e do joio. Os dois crescem juntos. E quando tiver grande, o anjo vem remover. Porque quem remove não sou eu. A igreja tem que estar aqui com todo mundo dentro, pregando a palavra o tempo inteiro de transformação. Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, Deus restaura o seu casamento, Deus liberta seus filhos, Deus abre a porta dos negócios para você, Deus vai colocar fé no seu coração, vai mudar a sua história. E a gente solta o povo. E uns mudam de vida e outros não mudam. Uns mudam em uma semana, outros em um mês. Tem gente que está 7 anos conosco e não mudou nada. E eu vou mandar embora? Manda embora nada. Deixa o joio. Porque Deus tem poder para transformar joio em trigo. Então não é sentença sua. Se você acha que alguém na igreja tem um comportamento incorreto, muda o seu e cola nessa pessoa. Fala para ela: seja igual a mim. Agora se você chegar lá e falar: igual quem? Pô, toma vergonha nessa cara, rapaz. A maior dificuldade hoje de pregar o evangelho não é nem o Satanás, é o comportamento dos crentes. É ou não é? É? Assim de pastor? Pastor, bagunçado. Não paga os outros. Pega as irmãs. Pegando as ovelhas, o pastor. Você ri? A gente vai evangelizar. Tem gente que entra na igreja me olhando assim, ó. Esse dia eu falei para um membro da igreja: rapaz, não sou ladrão não, hein? Que isso, pastor? Está me tratando porque você veio de um ambiente ruim. Eu não sou quem você está pensando, está usando de transferência. E eu não gosto desse troço, não. Que isso, pastor? Aqui, ó. Sai fora. Porque nós estamos vivendo isso, gente. É o tempo inteiro. Nós estamos vivendo isso. Uma igreja descomprometida. Aqui até que nem tanto, não. Até porque agora o clima também ficou frio. Vi umas irmãs aqui, só Jesus. Umas roupas. E marido. Pastor, o senhor não vai falar nada? Se eu falar, é porque vi. E se eu vi, já sou um criminoso. Me olha assim, não, filho, você viu também. Você está entendendo? Então, sim ou não? Sim, cara. Eu sei de uma coisa: o anjo vai vir e a roupinha tem que estar legal no texto, porque senão vai ficar de fora. Palavra chatinha hoje, né? Mas necessária. Por quê? Porque o Satanás está vindo aí também. Ó, Jesus vem num dia e o Satanás já vem logo atrás, assim, é quase simultâneo. Jesus leva e você fica. Pelo menos uma pessoa entendeu. Quando eu falei você fica, ela falou você fica. Eu vou. Porque eu botei você no inferno agora e você não falou nada. O que nós temos que fazer, gente? Lutar. Sabe por quê? Está lá. Apocalipse. Coloca aí, eu termino aqui. 22:15. Segundo culto dá para ser melhor. Fora ficarão os que praticam, os que cometem, os e todos ficarão. Aí presta atenção: feiticeiro entra, a turma que comete imoralidade entra. Hoje está todo mundo entrando no céu. Porque mandar o pecado hoje é dizer que a pessoa vai para o inferno.
Eu não pode falar, pastor. Nunca mais eu volto aqui. Me magoei. Meu irmão, é difícil para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. A verdade é essa. Buscar uma vida íntegra com Deus, porque não quero ficar de fora. Lutar com todas as minhas forças. Porque Ele vai voltar para buscar a igreja dele, irmão. E se você ficar, você vai lembrar desse culto. Pô, aquele dia o pastor falou, profeta, o pastor. Falou que eu ia ficar e fiquei mesmo assim. Não, Jesus vai voltar, a trombeta vai. Lembra da trombeta? Porque nem fala mais trombeta. Agora é um DJ. Eu olho e digo, Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, a gente vai marcar um encontro onde? Onde? Lá na esquina, assim, ó. Rua do Ouro. Com a da Pérola. Lá na esquina, perto do Anjo. E você vai marcar lá assim. Sabe? A Rua do Vulcão. Sabe? Do lado do Beelzebub. Queima ele, o Beelzebub e quem for com ele. Meu irmão, vamos caminhar uma vida, lutar, pelo menos para nós ser crente, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. As pessoas olhar e dizer, poxa, eu fico pensando, se o diabo passar perto de Deus, o que Deus vai falar de mim? Tem de visto o meu servo Cláudio? O diabo, eu imagino que ele fala, aquele palhaço, que usa prótese, Monixerei, aquela peça. Mas Deus vai falar, é aquele mesmo, meu bobo da corte, que eu arranquei os cabelos, mas ele descobriu que eu dei ciência para os outros. Daqui um dia estava vindo para cá. É assim. Então, meu irmão, lá por onde você passar, vai ter assim de gente indo para o inferno. Porque, olha, meu irmão, se você acha que tem congestionamento, olha para fora. O povo tudo querendo entrar. Tudo lá de fora. Fique de pé. Não ri deles não, que já eles vão estar aqui dentro. E é você que vai estar lá fora. Bom, gente, preste atenção em mim. Se você quer caminhar conosco, acha esse jeito maluco nosso muito estranho, mas você tem sido atraído, ó, atrás daquela câmera ali, ó, lá do outro lado tem uma sala, vai ter um casal para te receber, para orar por você, certo? Porque nós estamos aqui lutando para andar com Deus, mas é possível, e nós cremos nisso. Que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, de bons negócios. Feche os seus olhos neste momento, Pai, em nome de Jesus, que não venhamos nos eximir da responsabilidade de sermos teus servos, onde quer que andarmos, como o Senhor ensinou aquela mulher samaritana, um adorador não tem lugar para adorar, ele adora em qualquer lugar. Abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nas universidades, nas faculdades, no mestrado, ó Deus, abençoa as nossas mulheres, os homens, ó Pai, os idosos, ó Deus, abençoa toda a nossa igreja, ó Pai, age com tua boa mão, com a tua mão forte e poderosa, ó Deus, essa será uma semana extraordinária, ó Deus, onde com certeza vamos ser mais crentes do que já somos, pelo poder do nome de Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir,
e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.